Olá, e aí, tudo bem por aí? Espero que sim. Neste áudio abriremos a carta 17 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, em mais um dos nossos projetos de leitura. No áudio passado descobrimos que Wormwood ainda não conseguiu recuperar o seu paciente e Screwtape lançou mão de mais uma de suas estratégias para tentar reaver a alma perdida. Se você se recorda, o plano era usar a insatisfação do homem com a igreja em que ele frequentava para que ele se tornasse um crítico de igrejas. Ele deveria ir em todas, buscando a que mais tivesse a ver com ele. Screwtape também fez uma breve pesquisa nas igrejas próximas da casa do paciente e achou 2 líderes que possuíam uma boa reputação lá no inferno. Já nesse áudio descobriremos se o paciente continua longe das garras dos 2 tentadores ou se acabou caindo nas armadilhas de Screwtape e Wormwood. Vamos então à abertura desta carta 17 e, como você já sabe, antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 17, primeira publicação no The Guardian, no dia 22 de agosto de 1941. Meu caro Wormwood, o tom depreciativo em que se refere em sua última carta à gula como meio de capturar almas não revela nada a não ser a sua ignorância. Um dos grandes lucros dos últimos 100 anos foi amortecer a consciência humana no referente a esta questão, de tal forma que dificilmente poderá encontrar agora um sermão pronunciado contra ela, ou uma consciência preocupada com ela em toda a extensão da Europa. Isso se levou a efeito, em grande parte, concentrando nossas forças na promoção da gula por aprimoramento, não na gula do excesso. A mãe de seu paciente, conforme sei pelo dossiê que você poderia saber se tivesse entrado em contato com Glueballs, é um ótimo exemplo. A velha senhora ficaria perplexa, um dia espero ficará mesmo, se soubesse que toda a sua vida esteve escravizada por esse tipo de sensualidade, o que lhe é perfeitamente imperceptível pelo fato de que as quantidades estão em pequenas doses. Mas o que importam as quantidades, contanto que possamos nos servir do estômago e do paladar para provocar impaciência, dureza e egocentrismo. Glueballs apanhou direitinho a velha senhora. Esta anciã é um verdadeiro pesadelo para qualquer anfitrião e os seus criados. Sempre está recusando o que lhe oferecem, dizendo com um sorriso e um suspiro coquete: "Oh, por favor, tudo que eu quero é uma xicarazinha de chá e um pedacinho pequenininho de torrada crocante", percebe? Como o que quer é pequeno e menos caro do que lhe serviram, nunca reconhece como a gula o seu afã de conseguir o que quer, por molesto que possa parecer aos outros. Enquanto satisfaz o seu apetite, acredita estar praticando a moderação. Em um restaurante cheio de gente, dá um gritinho diante de um prato que a garçonete curvada de trabalho lhe acaba de servir e diz: "Oh, isso é muito! Leve e traga algo assim como a 4ª parte disso." Se lhe fosse pedida uma explicação, diria que o faz para não desperdiçar. Na verdade, ela faz porque o tipo particular de aprimoramento a que a escravizamos não suporta a visão de mais comida que a que nesse momento gosta. O autêntico valor do trabalho calado e dissimulado que Glueballs levou a cabo durante todos esses anos com a velha pode ser medido pela força com que seu estômago domina agora toda a sua vida. Ela se encontra em um estado de ânimo que pode ser representado pela frase "tudo o que quero". Tudo o que quer é uma xicrinha
xicrinha de chá feito como é devido, ou um ovo corretamente cozido, ou uma fatia de pão adequadamente torrada, mas nunca encontra nenhum criado, nenhum amigo que possa fazer essas coisas tão simples e singelas como deveria ser, porque seu como é devido oculta uma exigência insaciável dos exatos e quase impossíveis prazeres do paladar, que crê recordar do passado, um passado que ela descreve como os tempos em que podia conseguir um bom atendimento, mas que nós sabemos que são os tempos em que seus sentidos eram mais facilmente agradados, e também nos outros tipos de prazeres que a faziam menos dependente dos da mesa. Enquanto isso, a frustração cotidiana produz um dia a dia de mau humor. As cozinheiras pedem a conta e as amizades se esfriam. Se alguma vez o inimigo introduzir em uma mente a mais leve suspeita de que possa estar muito interessada pela comida, Glubbous arrebate-lhe sussurrando que não lhe importa o que ela mesma come, mas que ela gosta que seus filhos comam coisas agradáveis. Naturalmente, na verdade, sua avareza foi uma das causas principais do pouco à vontade com que seu filho se sentiu em casa durante muitos anos. Pois bem, seu paciente é filho da mãe dele. E embora acertadamente você se dedique a lutar mais firme em outras frentes, não deve esquecer uma pequena silenciosa infiltração no referente à gula. Como é um homem, não é tão fácil de ser apanhado com a camuflagem do tudo que quero. A melhor maneira de fazer com que os homens pequem na gula é apoiando-se em sua vaidade. Terá que fazer que se achem muito entendidos em questões culinárias para lhes incentivar a dizer que descobriram o único restaurante na cidade onde os filés estão de verdade corretamente feitos. O que começa como vaidade pode converter-se em seguida paulatinamente em costume, mas de qualquer modo que o aborde, o bom é levá-lo a esse estado de ânimo em que a negação de qualquer satisfação, não importa qual, champanhe ou chá, esteja acostumado a Colbert ou cigarros, o irrita, porque então sua caridade, sua justiça e sua obediência estarão totalmente à sua mercê. O mero excesso de comida é muito menos valioso que a gula da iguaria. Por aprimoramento, é útil sobretudo a modo de preparação da artilharia antes de lançar ataques contra a castidade. Nesta matéria, como em qualquer outra, deve manter o seu homem em um estado de falsa espiritualidade. Nunca o deixe perceber o lado médico da questão. Mantenha-o se perguntando que pecado de orgulho ou que falta de fé lhe pôs nas mãos, quando a simples análise do que comeu ou bebeu durante as últimas 24 horas poderia lhe revelar de onde procedem suas munições e lhe permitiria, por conseguinte, pôr em perigo suas linhas de provisionamento mediante uma muito ligeira abstinência. Se tiver que pensar no aspecto médico da castidade, lhe solte a grande mentira que temos feito, que engulam os humanos ingleses, por exemplo, que o exercício físico excessivo e a constante fadiga são especialmente favoráveis para esta virtude. Alguém poderia muito bem perguntar-se, em vista de a notória lubricidade dos marinheiros e dos soldados, como é possível que acreditem nisso? Mas nos servimos de professores de escola para difundir esta lábia. Homens a quem de verdade a castidade só interessava como desculpa para fomentar a prática dos esportes e que, portanto, recomendavam tais jogos como ajuda à castidade. Mas todo este assunto é muito extenso para abordá-lo ao final de uma carta. Seu afetuoso tio, Screwtape. Após um áudio em que Lewis botou o dedo na ferida das instituições religiosas e seus líderes, agora caímos em uma carta mais leve, podemos assim dizer. Até porque, apesar de falar sobre glutonaria, essa é uma glutonaria gourmet, onde o excesso não é a questão aqui. Mas antes de examinarmos a mensagem que Lewis deixou para nós, quero adiantar alguns questionamentos que esta carta pode ter deixado. Afinal, passamos da metade do livro e um assunto como esse, inofensivo se comparado aos demais pecados, talvez traga os seguintes questionamentos. Realmente, esse negócio de cristianismo não é para mim, não pode nada. Primeiro começam dizendo, basta
basta aceitar Jesus, mas depois não posso fazer mais nada. Ou quem sabe, pronto, agora perdi minha salvação, nem meu chocolatinho suíço posso comer. Então, vamos com calma, pequeno gafanhoto. E se você não é esse pequeno gafanhoto com essas dúvidas, vem junto com a gente pensar sobre essas questões e se tiver algo para contribuir, sinta-se à vontade para adicionar, argumentar ou corrigir nos comentários. Afinal, o que eu trago aqui são as minhas reflexões, não me coloco no papel de ensinar nada. Apenas compartilho os assuntos que me fizeram parar e meditar sobre eles. Você é convidado a fazer o mesmo. Vamos começar com a dúvida que envolve que a salvação está em acreditar na existência de Deus. Será que esse é um entendimento bíblico? Escuta o que Tiago em 2,19 diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E em Mateus 7,21 lemos: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ainda nesse mesmo capítulo lemos o que Jesus disse sobre a salvação. Está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em Marcos 16, Jesus também fala sobre isso e ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Romanos 10:9 lemos: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Enfim, o mundo tenta de todas as maneiras subverter os ensinamentos para que acreditemos em falsas verdades. O crer que a Bíblia se refere significa que a pessoa tem consciência que pecou e que Jesus é Filho de Deus, é um com o Pai, veio ao mundo pagar pelas nossas faltas e essa pessoa decide que quer mudar. O batismo é esse ato que simboliza esse renascimento, aceitando o sacrifício que Jesus fez por ela. Sendo assim, ela é nova criatura e abandona os antigos hábitos de morte. E por que eu quis começar esclarecendo isso? Porque existe uma falsa crença que diz que basta fazer o bem e que todos os caminhos levam a Deus. E se alguém acredita nisso, talvez essa carta possa ter incomodado, levando aqueles questionamentos que mencionei anteriormente. E esse pensamento é tão prejudicial, principalmente se você se declara cristão. Se você não é cristão, aí tudo bem, você pode misturar gnomos com Buda, que está tudo certo. Mas se você se diz cristão, deve crer que não são todos os caminhos que levam a Deus. Se você é cristão, você não aceita que Jesus possa ter sido um profeta ou possa ser o anjo Miguel. Para ser cristão, você precisa acreditar nas palavras de Cristo e seguir os seus ensinamentos. Agora, voltando à ideia do conteúdo proposto por Lewis para nossa reflexão, acredito que ao final da leitura entendemos que o ponto principal dessa carta não é o fato de comer algo especial, que faz isso ser um pecado, mas sim o que o prazer dessa iguaria causa em nosso comportamento. Por exemplo, usamos isso apenas para mostrar aos outros que somos mais entendidos em determinada culinária, para provar que podemos pagar por pratos exóticos ou caros, ou talvez para mostrar que ninguém sabe preparar algo que te agrade? Percebe a razão de Lewis abordar esse assunto? Pode ser que você ainda esteja pensando, mas no final das contas, se sou salvo pela fé, o que isso tem a ver no final das contas? Por que me preocupar com essas questões? E aqui poderíamos passar um bom tempo discutindo sobre a salvação, afinal, ao longo de todos esses anos, nem os teólogos entraram em um acordo sobre isso. Alguns acreditam que podemos perder a nossa salvação, enquanto outros acreditam que uma vez eleitos por Deus para sermos salvos, jamais perderemos a salvação. E pensando naquela possível pergunta, eu perderia minha salvação por conta da glutonaria? Vamos tentar encontrar nas Escrituras uma luz para essa questão. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não tem nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação, certo? Agora escuta o que diz Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Agora ficou confuso. Somos salvos apenas pela fé? Ou Tiago está nos dizendo que somos salvos através da fé mais as nossas ações? A resposta é com certeza não. Não é isso que Tiago está afirmando. O comentário bíblico de William MacDonald esclarece: essa visão seria uma desonra ao trabalho realizado pelo nosso Senhor Jesus. Se fôssemos salvos pela fé mais as nossas obras, então teríamos dois salvadores, Jesus e nós mesmos, o que não é o caso. William complementa
ferramenta. O que Tiago está dizendo, se lermos todo esse capítulo 9 e não pegarmos o verso solto como eu acabei de fazer, é que não somos salvos pelas nossas palavras, mas sim por aquele tipo de fé que resulta em uma vida de boas ações. Calvino sintetiza: somos salvos somente pela fé, mas não por uma fé que está sozinha. Paulo, em sua carta para Tito 1,16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. É por essa razão que Lewis, ao longo de suas cartas, nos alerta sobre as ciladas lançadas por Screwtape, porque precisamos preservar na fé. Assim, seremos transformados pelo Espírito e, como resultado, seremos reconhecidos não apenas por aquilo que professamos, mas também pelos nossos bons frutos, que qualquer um poderá perceber. Paulo, em 1 Coríntios 15:2, nos alerta sobre crer em vão, e ele diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente às palavras que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que Paulo está nos alertando é que precisamos reter as palavras de Cristo, ou seja, que perseveremos em seus ensinamentos. Caso contrário, cremos em vão. John Piper, em seu livro 5 Pontos, deixa um alerta sobre esse tema. Ele diz: perseverar na fé não significa que os santos não passam por tempos de dúvida, trevas espirituais e falta de confiança nas promessas e na bondade de Deus. O que queremos dizer quando afirmamos que a fé tem de perseverar até o fim é que nunca chegaremos ao ponto de renunciar a Cristo com tal dureza de coração que nunca retornaremos. Enfim, Deus não espera de nós a perfeição, pois Ele nos conhece, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. John Piper acrescenta que a perseverança dos santos não é a garantia da perfeição, e sim que Deus nos manterá combatendo o combate da fé para que odiemos o nosso pecado. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo explica como estamos em constante conflito com os desejos de nossa carne. Nos versículos 16 e 17 ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quase ao final deste capítulo, o apóstolo Paulo explica quais são as obras da carne que ele cita anteriormente em conflito com o Espírito. Escuta o que ele diz nos versículos de 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdia, ciúmes, iras, pelejas, desavenças, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ao perseverarmos na fé, precisamos crucificar os desejos de nossa carne e, como acompanhamos no versículo acima, a glutonaria faz parte dessa lista. Então, independente da sua crença se perdemos ou não a nossa salvação por conta de cedermos aos desejos da carne, um ponto é comum: precisamos perseverar na fé. Eu particularmente acredito que se fomos eleitos por Deus, não perdemos a nossa salvação, porque ela não depende de nós, mas da graça de Deus. Não serei eu que acordarei pela manhã com a certeza de que escolherei seguir a Jesus. Isso seria muito fraco. Será o Espírito de Deus que diariamente agirá em mim. Como diz John Piper, Deus me guardará, Deus completará a sua obra até o final. Para finalizar essa minha ideia, vou citar a passagem de João 10, dos versículos 25 a 29, que diz: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E com toda esta reflexão inicial, acho que agora podemos iniciar a análise desta carta 17. Eu não queria iniciar sem antes refletir com você sobre essas questões que envolvem a salvação, fé e obras, porque com essa ideia como pano de fundo em nossa mente, acredito que estamos prontos para entender a
razão do porquê Lewis decide incluir a glutonaria nessa carta 17. Então vamos lá. No Guia de Estudos de Gonzalez, o autor começa nos contando que Lewis estudava muito a Idade Média, e não é surpresa nenhuma para ele que ele tenha decidido falar sobre isso, visto que durante aquele período a glutonaria foi considerada um dos 7 pecados capitais. Essa ideia foi popularizada pelo Papa Gregório no ano de 590. Apesar dos pecados capitais fazerem parte da temática da Bíblia, você não os encontrará lá listados na maneira como a conhecemos. A glutonaria, por exemplo, normalmente está conectada à bebedeira, tanto um como o outro tratam dos excessos. Lewis possivelmente reconhecia a glutonaria como uma demanda não reprimida dos nossos apetites carnais, que expõem a nossa falta de domínio e autocontrole. Lá naquela passagem de Gálatas que ouvimos anteriormente, onde o apóstolo Paulo listava as obras da carne, ao final do capítulo ele fala sobre os frutos do Espírito, que inclui domínio próprio. Escuta o que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como seguidores de Cristo, somos chamados a exercitar o nosso autocontrole e a disciplinar o nosso corpo e mente. A contribuição de Lewis nesta carta está em jogar luz sobre a glutonaria das iguarias, a qual reflete em uma pessoa egoísta que busca saciar intensamente o seu apetite exigente, independente da quantidade ingerida. Nos defendemos desse ataque de Screwtape quando buscamos o verdadeiro amor, aquele que não busca a realização em suas demandas meticulosas, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5, onde Paulo exorta o verdadeiro amor. Ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Se formos logo ao início da carta, lemos como Screwtape se vangloria de ter amortecido a consciência humana com relação à glutonaria. Isso inclui não apenas a glutonaria pelo excesso, mas também ao que ele chama de glutonaria das iguarias. Na versão do livro Cartas do Inferno, eles traduziram essa expressão como gula por aprimoramento. Já a versão da Martins Fontes traduz como gula da delicadeza. Em inglês está gluttony of delicacy. Esse delicacy pode ser traduzido como delicadeza, mas no sentido em que ele é empregado, eu traduziria como iguaria, porque iguaria significa um tipo de comida refinada, bem preparada, que possui delicadeza e sabor. Atributos esses que a mãe do paciente busca. A propósito, Screwtape parece fazer mais a lição de casa sobre a vida do paciente do que o próprio Wormwood. Nesta carta, o velho tentador diz que leu os relatórios de Glubose, o tentador da mãe do paciente, que a senhora ficaria surpresa em saber o quanto ela está envolvida a esse tipo de sensualidade. Eu achei interessante ele falar de sensualidade porque normalmente usamos essa palavra atrelada a um tipo sexual de sensualidade. Gonzalez vem e esclarece essa minha dúvida dizendo que certamente a sexualidade é um aspecto ligado à sensualidade, porém não é o único. A sensualidade é todo tipo de vício relacionado aos 5 sentidos: tato, paladar, audição, visão e olfato. Em outras palavras, podemos reconhecer que todos os tipos de sensualidades estão enraizados nas demandas da carne. O apóstolo Paulo escreve que algumas pessoas se tornaram calejadas para os prazeres sensuais com raiz na avidez. Escuta o que ele fala em Efésios 4,19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entendido essa sensualidade em um sentido mais amplo, nós podemos compreender que a mãe do paciente está escravizada ao se entregar aos vários apetites da carne. Mesmo que ela não coma em excesso, o fato da quantidade ser pequena ainda aumenta o seu auto-engano, acreditando que ao comer pouco ela está praticando a temperança. Na verdade, o quanto mais ela evita comer grandes quantidades, mais ela fica convencida de que ela certamente evita a glutonaria. Screwtape diz que ela é dominada pela barriga. Tudo que ela quer é um chá, nem muito forte, nem muito fraco, um ovo perfeitamente cozido, um pedacinho de pão perfeitamente torrado. Não é nada demais. Entretanto, o que ela não percebe é que ela vive em um estado de tudo o que eu
quero é tal coisa. Podemos imaginar a mãe do paciente demonstrando toda a sua frustração quando seus pequenos pedidos não são aceitos. Impaciência, falta de caridade e uma autopreocupação com os seus próprios desejos são todas obras da carne e deveriam ser substituídos pelo fruto do Espírito. Naquela mesma carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que quando engajamos nesses vícios, estamos satisfazendo os desejos da carne. Em Filipenses, Paulo descreve que aqueles que vivem constantemente se entregando aos seus apetites sensuais são os que possuem a mente nas coisas terrenas ao invés das coisas de Deus. Nos versículos 18 e 19, ele diz assim: já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus e seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar em seu próprio apetite. A mãe do paciente não percebe que está vivendo de acordo com os desejos de sua carne. Nesse caso, a comida. Screwtape diz que ela tem no passado memórias de como ela era atendida em suas demandas mais facilmente e como ela tinha tantos outros prazeres não relacionados à comida. Porém, conforme ela envelhece, toda a sua energia em busca de reviver os prazeres do passado estão focados, hoje em dia, só na comida. Screwtape reconhece que todos os humanos estão fundamentalmente ligados pelas necessidades da carne e que não são de todo mal. Todos nós precisamos dormir, comer, se exercitar, entre outras necessidades fisiológicas para que tenhamos uma vida saudável. Tendo em vista essa conexão com a carne, os tentadores tirarão vantagem desses impulsos naturais para que seus pacientes vivam focados em seus desejos mais primitivos. A meta para nós cristãos é identificar nosso desejo natural dessas coisas, mas não nos deixarmos ser dominados por elas. Temos essa orientação em 1 Coríntios 6,12 que nos relembra: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Enquanto pensava sobre o quão aborrecida a mãe do paciente deve ficar quando seu ovo não vem perfeitamente cozido ou seu chá vem um pouco mais forte do que aquilo que ela imaginava, eu me peguei pensando em quanto eu me aborreço quando eu estou com fome. Fico em um mau humor. Pensando agora, percebo que já fui pior nesse quesito. Não sei se a maternidade me fez ceder do meu egoísmo de ter tudo na hora que quero, mas olhando para trás, acho que mudei um bocado. Porém, ainda fico irritada quando estou com fome. Vejo que me deixo dominar pelos desejos da carne, permitindo que a fome, um estado natural do corpo humano, dite o meu comportamento com as outras pessoas. Que feio. Achei interessante que é justamente a mãe do paciente que tem essa postura, pois eu me lembro que foi justamente a maternidade que mudou esse meu comportamento, especialmente ao longo da infância das minhas meninas. Quantas vezes precisei conter a minha fome para primeiro alimentá-las, depois dar o suquinho, limpar o suquinho que derrubou na mesa e no chão, trocar a roupa da pequena criatura molhada pelo suquinho, para só então eu poder desfrutar de um almoço frio e sem graça. De nada adiantava fazer cara feia para elas, meu egoísmo foi colocado de lado na marra. Espero que ao envelhecer eu não volte com os mesmos hábitos da juventude, assim como a mãe do paciente. E você, fica de mau humor quando está com fome? A questão, na verdade, não é sentir-se irritado, mas sim não deixar-se dominar. E ser esse senhor que domina os sentidos mais primitivos é algo que vai completamente na contramão do mundo, onde vemos cada vez mais a cultura incentivando os desejos mais primitivos do homem. Se pegarmos as músicas, por exemplo, antigamente, além de serem mais ricas em termos de composição e harmonia, elas muitas vezes tinham como objetivo nos aproximar do divino. Peguemos Bach como exemplo. Já atualmente, o que ouvimos nas rádios são melodias empobrecidas, repetitivas, isso sem falar das letras. Parece que a cada ano que passa estamos voltando aos sons tribais, daqueles mais primitivos, daqueles que nos manterão em um estado quase animalesco, onde o essencial da vida é saciar os nossos instintos, não importando a que custo. O importante é comer, se reproduzir, caçar e dormir. Parece que ao invés de evoluir, estamos regredindo. Acho que, como sempre, uma reflexão puxa a outra e eu já saí da história. Vamos retornar. Um outro ponto interessante nesta carta é a distinção entre como aplicar essa técnica da glutonaria
com homens. Sim, porque segundo Screwtape, somos pegos por motivos diferentes. Por exemplo, enquanto a mulher mede os outros através da capacidade de atenderem às suas demandas, o homem centrará a sua satisfação no quanto ele pode se auto-parabenizar por ser o único que descobriu determinado restaurante onde eles finalmente sabem como preparar uma boa carne. Para o homem, será o orgulho que estará atrelado à glutonaria da iguaria, pois ele fará questão de que os outros saibam o quão entendido em carnes e conhecedor de bons restaurantes ele é. O apóstolo Paulo nos ensina que o conhecimento leva o orgulho e que nós devemos buscar a humildade ao invés de nos vangloriar por aquilo que sabemos, como está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 2. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Lembra das cartas anteriores, onde lemos que se temos conhecimentos não é mérito nosso, mas foi Deus que nos proporcionou tanto a inteligência como o tempo para estudar, os livros, os recursos necessários. Enfim, tudo vem de Deus. O máximo que podemos fazer é não desprezar esses dons e talentos que nos foi concedido. Seguindo a carta, Screwtape detalha do porquê tentar usar a mesma técnica que funcionou com a mãe, com o filho também. Ele diz: assim que o paciente permitir que a vaidade entre em sua vida, logo ela se tornará um hábito. Quando isso acontecer, a missão de Wormwood é estimular que o paciente perca o controle quando uma de suas indulgências for negada, transformando o paciente em uma pessoa egoísta através das iguarias, exatamente como sua mãe, que quando tem um dos seus pedidos não atendidos, jogará fora todas as suas virtudes. No capítulo 8 de Romanos, Paulo se dedica a nos ensinar sobre não agirmos baseados na carne. Vou ler um trechinho para você dos versículos de 5 a 10. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Logo na sequência da carta, Screwtape diz que se o inimigo colocar qualquer ideia na cabeça dela, da mãe do paciente, de que ela está muito interessada nos prazeres de suas iguarias, Glubals, o seu tentador, irá conduzi-la ao pensamento: eu não ligo para o que eu como, eu faço isso pelos meus filhos. E complementa que de fato essa atitude dela é o carro-chefe de todos os desconfortos domésticos ao longo dos anos. No livro Os Quatro Amores, no capítulo 3, Lewis menciona uma senhora Fidget, que morreu há alguns meses, e conta como sua família se iluminou depois disso. O olhar cansado desapareceu do rosto de seu marido. Ele começa a ser capaz de sorrir. O filho, a filha, até o cachorro parecem ter florescido. Por quê? A senhora Fidget costumava dizer que vivia para a família, e não era mentira. Entretanto, ela lavava a roupa mal. Embora a família implorasse para que ela não fizesse isso, ela mesmo assim fazia. Apesar da insistência da família de que gostavam de comida fria, sempre havia um almoço quente para quem estava em casa e sempre uma refeição quente à noite. Não fazia diferença o que a família queria, mas sim o que a senhora Fidget tinha decidido fazer pela sua família. Ela de fato vivia para a família. Ela era uma costureira e tricoteira amadora, que fazia você se sentir sem coração se não vestisse o que ela fazia, pois a senhora Fidget, como ela tantas vezes dizia, iria trabalhar os dedos até os ossos por sua família. Eles não podiam detê-la. De fato, eles estavam sempre tendo que ajudá-la, isto é, eles faziam coisas para ela para ajudá-la a fazer coisas para eles. Coisas essas que eles não queriam que ela fizesse. O vigário agora diz que a senhora Fidget está em repouso. Esperemos que ela esteja. O que é certo é que a família dela está. Eu conheço pessoas assim, mas para não me comprometer, não darei nenhum detalhe. Deixo a seu critério pensar se você é assim ou conhece pessoas que agem como a senhora Fidget. Quase chegando ao fim da carta, Screwtape coloca ali no meio o assunto castidade. Confesso que mais uma vez
eu fiquei perdida. O que castidade tem a ver com comida? A mesma confusão lá do início, quando eu não sabia que sensualidade envolvia os 5 sentidos. Pois bem, vamos relembrar o que Screwtape diz. O simples excesso da alimentação é menos importante que o apreço pelas iguarias. Seu principal uso é como artilharia para os ataques à castidade. Gonzalez explica que quando uma pessoa se torna insensível às diferentes faces da glutonaria, eles colocam-se em risco de afundarem em outras formas de impurezas e avidez pela indulgência da carne. Nesse caso, Screwtape focará nos desejos sexuais do paciente e assim atacar a castidade. Pronto, passamos por mais um ponto em que a castidade parecia estar desconexa, mas não estava. Bastava uma ajudinha de Gonzalez. Porém, a continuação desse parágrafo taca um aspecto medicinal. Escuta o que ele diz. Nisso, assim como em qualquer outro assunto, mantenha seu homem numa condição de falsa espiritualidade. Nunca o deixe perceber o aspecto medicinal. Gonzalez reconhece que a compreensão desse aspecto medicinal no texto pode não fazer muito sentido para nós leitores contemporâneos, que entendemos medicinal como algo ligado a médicos, diagnósticos, receitas médicas. Mas esse não é o caso. No inglês britânico de Lewis, medicinal é um sinônimo para físico. Hoje em dia, muitos atletas precisam de um preparamento físico para poderem jogar. Na Inglaterra, esses mesmos atletas iriam buscar por um médico. O ponto aqui é que Lewis está nos conduzindo a perceber como frequentemente negligenciamos que existem aspectos físicos no pecado e nas tentações. Screwtape escreve que o paciente deve insistir nos aspectos médicos físicos da castidade e então Wormwood deve incentivá-lo a acreditar na grande mentira que diz que os exercícios físicos vigorosos para o corpo reduzem a energia disponível para pensamentos lascivos. Lewis está aqui trazendo uma ideia bastante difundida durante a década de 40, lá na Inglaterra. Ele fornece um ponto de vista contrário ao trazer à tona a evidência óbvia da notoriedade de marinheiros e soldados. Estes são homens que geralmente fazem bastante exercício físico, mas têm a reputação de serem bastante libidinosos quando chegam ao porto. Portanto, essa teoria nada mais é do que uma grande mentira que Screwtape contou aos ingleses. E por que Screwtape propõe essa mentira para os ingleses? Gonzalez explica que uma hora ou outra as pessoas irão descobrir que exercícios físicos não servem para combater pensamentos lascivos e muito menos aumentar a castidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e isso fará com que a glutonaria de iguarias permaneça inabalável. Usando uma antiga expressão, quando os ingleses perceberem que essa falácia repetida por todo o canto não é verdade, eles então não seguirão a antiga recomendação de não jogar o bebê junto com a água do banho, ou seja, não sobrará nem exercício físico e nem castidade no final das contas. E é isso, eu jurava que não ia ter nada para conversarmos e esse seria um áudio super curtinho, mas no final, cá estamos nós. Então, sem mais delongas, encerramos aqui as reflexões sobre essa carta 17, que além de trazer um novo conceito sobre a glutonaria, nos fez refletir bastante sobre os desejos da carne e o nosso domínio próprio. Mais uma vez, o guia de estudos de Gonzalez extraiu bem mais do que a minha leitura inicial, além de esclarecer alguns conceitos que não estavam muito claros para mim. Gostei, foi uma carta bem diferente daquilo que vínhamos acompanhando até então. Me despeço de você aqui e nos encontramos novamente na abertura da carta 18. Te encontro lá. Tchau!